superiores aos índices registrados nas populações em geral, o que se agrava, obviamente, pela superpopulação carcerária. Aqui no Brasil, enfim, é algo especialmente acentuado, né? Apesar de uma orgiástica construção de presídios que resultou no significativo aumento de estabelecimentos penais, né, que no início dos anos 2000, quer dizer, no início do século XXI, eram 893 estabelecimentos penais, em junho de 2014 eram 1.424. Então, apesar dessa orgiástica construção de presídios, as taxas de ocupação das prisões brasileiras permanecem em 154%, em geral em 150%, 160%. 154% em junho de 2014. Efetivamente, embora no Brasil isso seja gritante, não é uma exclusividade brasileira, também se registra em diversos outros países. Mas a Lei de Execução Penal Brasileira, a Lei 7.210 de 1984, determina que tanto presos condenados como presos provisórios sejam alojados em celas individuais com área mínima de 6 metros quadrados. Como bem observou Sacha Dark, um professor britânico com quem eu escrevi um artigo sobre prisões brasileiras, parece que essa seria uma lei para inglês ver. Celas individuais só existem em unidades estaduais de segurança máxima ou em prisões federais estilo Supermax, em que um relativamente pequeno número de presos tidos como perigosos é mantido em confinamento solitário sob o cruel regime disciplinar diferenciado introduzido pela Lei 10.792 de 2003. Em outras unidades, celas individuais são praticamente inexistentes. Sempre vale lembrar, né, do Carandiru, que foi a maior prisão da América Latina, em que seu auge chegou a ter mais de 9.000 internos, o que era 4 vezes maior do que o planejado. Na verdade, quer dizer, esse claro descumprimento da lei, né, chega a ser risível. A gente vê que a lei exige celas individuais de pelo menos 6 metros quadrados, né, demonstra que, como diz o juiz das execuções penais do Amazonas, o Luiz Carlos Valois, né, que toda prisão no Brasil é ilegal. O confinamento no interior dos muros e grades da prisão cria uma convivência forçada entre os que ali se encontram, né, o que é igualmente agravado pela superpopulação, né, que faz com que qualquer incidente, qualquer divergência, qualquer desentendimento, qualquer dificuldade de relacionamento assumam proporções insuportáveis. Todos nós passamos por situações em que convivemos com alguém com quem não simpatizamos, de quem não gostamos, sendo sempre desgastante essa convivência. No entanto, podemos evitar o desgaste simplesmente nos afastando. Na prisão isso é impossível. Indivíduos que se odeiam ou que não se ajustam são obrigados a se ver todos os dias, a ocupar o mesmo espaço, que naturalmente acirra os ânimos e eleva as tensões, exacerbando sentimentos negativos e frequentemente conduzindo a agressões violentas ou cruéis por motivos aparentemente sem importância. O Estado até tenta minimizar essas divergências, né, também em algo absolutamente contraditório, absurdo, né, dividindo os presos entre facções, entre gangues, né, incentivando o pertencimento a essas facções, porque quem não pertence a determinada facção, na verdade, o cara responde que não pertence a nenhuma facção, ele tem que dizer onde que ele mora e é mandado para um determinado presídio, dependendo de onde ele mora, ou seja, né, é um incentivo ao pertencimento a algo que é ilegal, né? O Estado reconhece a
a existência de organizações criminosas e praticamente, né, aloca os presídios a determinadas, ou partes de presídios, a determinadas facções. Isso acontece não só no Brasil, né, até nos Estados Unidos acontece isso também, se pergunta a qual gangue, enfim, o preso pertence. Há pouco tempo saiu uma matéria no Guardian também das fotos de prisões em El Salvador, né, que são também prisões administradas pelas gangues, né? Então, o próprio Estado reconhece é tudo falso, né? O sistema penal funciona de uma forma absolutamente falsa, corroborando a própria, reconhecendo a própria existência de chamadas organizações criminosas. Mas mesmo com essa divisão entre amigos e né, pessoas que pertencem à mesma facção, que moram em determinados lugares, mesmo assim, essa convivência forçada diária, evidentemente, que gera situações conflituosas, né, que dificilmente são evitadas por essa impossibilidade de simplesmente a pessoa se afastar daquela pessoa com que ela não se entende. Elegendo a disciplina como centro de uma prática que exige a submissão total a uma ordem autoritária, a prisão é a instância social onde o controle sobre o indivíduo e a dominação, ditados pelo exercício de um poder voltado para a formação dos corpos dóceis, de que falava Foucault, é ali onde isso atinge o seu canto máximo, né? A permanente vigilância, os regulamentos que devem ser obedecidos sem explicações nem possibilidade de questionamento, o sistema de regalias que transforma direitos em recompensas por comportamentos que aparecem como bons, ditam regras de vida que fecham o espaço para a iniciativa e o diálogo, né, incentivam condutas negativas, fazendo prevalecer relações marcadas pelos binômios apontados por Luc Hulsmann de passividade, agressividade, dependência, dominação. E esses regulamentos, com a grande parte, né, da administração prisional transferida para os próprios presos, né, esses regulamentos são regulamentos não só impostos pela administração do sistema penitenciário, como regulamentos impostos, né, pelos próprios presos, enfim, que comandam, que dirigem parte da administração dessas prisões. A legislação brasileira não esconde essa natureza autoritária, essa natureza totalitária da ordem prisional, né? A Lei de Execução Penal Brasileira, a Lei 7.210 de 1984, foi elaborada e entrou em vigor exatamente quando já chegava ao fim a ditadura que o Brasil esteve submetido durante 21 anos, né, de 1964 a 1985. Mas mesmo sendo produzida no final da ditadura, a linguagem característica da ditadura se fez presente na definição legal da primeira das faltas qualificadas como graves, né, descrita como incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina. A subversão da ordem era que praticamente ninguém viveu nessa época, só eu, mas enfim, a subversão da ordem era a linguagem característica da ditadura, enfim, identificando aqueles que lutavam contra a ditadura como subversivos. Mas, não obstante o tempo passado e a redemocratização consolidada, essa definição legal subsiste e se repete. Essa dita subversão da ordem,
outras transgressões tão vagas quanto a inobservância de deveres de obediência a servidores e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se, ou outra infração, inobservância da execução do trabalho, das tarefas, das ordens recebidas, conduz a uma frequente e fácil aplicação de sanções disciplinares que criam uma prisão dentro da prisão. A previsão da legislação brasileira de execução penal da sanção disciplinar consistente no isolamento na própria cela ou em local adequado nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo, que é uma eufêmica denominação para subsistentes celas de castigo, não se compatibiliza com a Constituição de 88, que pôs fim às prisões de natureza administrativa, com a única expressa exceção de casos de transgressões militares. Mas, além disso, vulnera o postulado da proporcionalidade ao impor para meras transgressões disciplinares condições de privação da liberdade ainda mais rigorosas do que as admitidas para a privação da liberdade imposta diante da prática de crimes. E veio ainda, a já mencionada Lei 10.792 de 2003, para introduzir o regime disciplinar diferenciado. A Lei de 2003 reincidiu na previsão da subversão da ordem, estabelecendo a sua aplicação a presos provisórios ou condenados que praticarem fato previsto como crime doloso que ocasione subversão da ordem ou disciplina internas, bem como a aplicação também àqueles que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal da sociedade, ou sobre os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação a qualquer título em organizações criminosas, quadrilha ou bando. Assim, aqui a ironia, quer dizer, o fato de participar de organizações criminosas, quadrilha ou bando, justifica a prisão de segurança máxima quando o próprio sistema reconhece essas organizações para poder alocar os presos. Mas, assim, alargando a prisão dentro da prisão, a lei desautorizadamente prevê a imposição de uma pena antecipada, seja para quem apenas é atribuída a prática de um crime sem que haja reconhecimento definitivo dessa prática, em um processo regularmente desenvolvido, seja para quem é vagamente apontado como perigoso. Presentes em ordenamentos jurídicos de diversos países, regras dessa espécie que estabelecem regimes diferenciados ou de segurança máxima destinados a condenados apontados como perigosos, impõem, dentre outras restrições, o isolamento na cela com tempo extremamente curto de acesso a espaços abertos e a privação do contato do preso com pessoas do seu círculo afetivo, seja pela redução da possibilidade de receber visitas, seja pela impossibilidade do contato físico, como na permissão restrita a conversas por microfone com a colocação de vidros que separam o preso da visita. Em alguns casos, essas restrições têm sido utilizadas, inclusive, com presos provisórios. Penas privativas da liberdade executadas dessa forma revelam um abuso do poder punitivo do Estado, equiparando-se às penas cruéis e ao tratamento desumano que são vedados por normas expressas nas declarações internacionais de direitos e nas constituições democráticas, como, naturalmente, a Constituição brasileira. Igualmente se equipara às penas cruéis e ao tratamento desumano a prisão em celas superlotadas ou sem condições mínimas de higiene. Se o Estado não assegura condições materiais mínimas para o cumprimento da pena privativa de liberdade, o restabelecimento da imperativa prevalência do direito à integridade física e mental daqueles ao qual foi imposta há de se fazer para a imediata transferência dos presos excedentes para regime de prisão domiciliar ou de livramento condicional, seguindo os critérios fundados na menor gravidade do crime reconhecido, revelado na quantidade da pena estabelecida na sentença condenatória ou no tempo de pena restante. Em alguns países, na Noruega, por exemplo, não se admite a entrada de nenhum preso que se ultrapassar a capacidade
das prisões existentes. E aí se utilizam, enfim, determinados critérios, ou se espera ter vaga, ou se usa essa proposta, né, de soltar o mais antigo, ou soltar o que tiver com a pena inferior para poder entrar um novo. Mas aplaudindo, né, e sentindo-se mais segura diante de muros e grades, em que encerrados esses indivíduos rotulados como criminosos, né, muitas pessoas, ou talvez mesmo a maioria da sociedade, insistem em não perceber os danos que são causados não apenas a eles, né, mas a toda a sociedade que sofre com essa inútil e desumana privação da liberdade. Isolando, estigmatizando e ainda submetendo aqueles que seleciona ao inútil e desumano sofrimento da prisão, o sistema penal faz com que esses indivíduos selecionados para cumprir o papel de criminosos se tornem mais desadaptados ao convívio social e, consequentemente, mais aptos a praticar agressões e outras condutas socialmente negativas ou indesejáveis quando saírem da prisão. Vejam-se nesse sentido as palavras de Luke Holzman. Ele dizia isso no seu Penas Perdidas, dizia: gostaríamos que quem causou um dano ou um prejuízo sentisse remorsos, pesar, compaixão por aquele a quem fez mal. Mas como esperar que esses sentimentos possam nascer no coração de um homem esmagado por um castigo desmedido, que não compreende, que não aceita e não pode assimilar? Como esse homem incompreendido, desprezado, massacrado, poderá refletir sobre as consequências do seu ato na vida da pessoa que atingiu? Para o encarcerado, o sofrimento da prisão é o preço a ser pago por um ato que uma justiça fria colocou numa balança desumana. E quando sair da prisão, terá pago um preço tão alto que, mais do que se sentir quites, muitas vezes acabará por abrigar novos sentimentos de ódio e agressividade. O sistema penal endurece o condenado, jogando-o contra a ordem social, na qual pretende reintroduzi-lo. Mas não são apenas esses obstáculos objetivos à reintegração social daqueles que foram atingidos, não são apenas esses obstáculos subjetivos, né, e os de que fala o Luke Holzman, e os obstáculos objetivos, no sentido, né, enfim, da pessoa que está com um estigma de criminoso, que sai da prisão, dificilmente encontra um emprego regular, dificilmente é aceito, né? Então, não são apenas esses obstáculos à reintegração social daqueles que foram atingidos pelo sistema penal que reproduzem os conflitos e as situações socialmente negativas identificadas ou etiquetadas de crimes. A estigmatização e a culpabilização produzidas pela imposição da pena, especialmente a mais visível, né, e simbólica pena privativa de liberdade, acabam por provocar a interiorização do papel do criminoso. Né, e hoje, né, em tempos de direito penal do inimigo, né, a interiorização da própria imagem do inimigo e do papel do inimigo. Então, da mesma forma que cria o crime no primeiro momento do processo de criminalização, quando a lei qualifica determinadas situações conflituosas ou fatos socialmente negativos como crimes, né, o sistema penal também cria o criminoso nesse outro momento daquele processo, com a própria interiorização do etiquetamento legal e social por aquele que é condenado, ou antes disso, desde o primeiro contato com o sistema penal, especialmente